E o coreano que fez duras críticas ao time da Loud depois de ter perdido para a 2Game, olha aí. E na sua opinião, o que você mudaria no time? Comenta aí. Sim, rapaziada, eu sou o Valorant Cortes do TikTok. E se você acompanha o Valorant há algum tempo, você já deve ter visto algum vídeo meu. E esse é um novo projeto no YouTube e espero muito o apoio de vocês. Então se você puder curtir, comentar e se inscrever, eu vou agradecer muito. E se tiver alguma crítica, comenta aí que eu vou estar lendo. E é isso, fica com o vídeo aí. Nada, né? O LZ não escuta nada, o Gobeira não escuta nada e é o Twist que vai tentar jogar infiltrando. E agora vem 25 segundos. É a entrada, é a execução da Loud pra levar esse jogo pro overtime. 20 segundos, fodeu. O PX0. Liberdão. O tempo tá passando. Silence, que bala. Consegue punir o Vini. Olha o Asca maroto. Acabou, vai acabou, ficar difícil acabou, pra Loud. acabou. Bate o game. Vem pra buscar sua primeira vitória no Américas. E logo em cima da Loud. Loud perfeito. 13-11. Comemora a 2Game. E vence no Américas, Niang. Do jeito mais inesperado, no momento que parecia galera. impossível, o primeiro mapa da 2Game sai e, consequentemente, também a primeira eu não sei o que falar. vitória, cara. Game, aproveitar isso ao máximo, cara. Foi realmente... Vamos ver o VLR aqui rapidinho, só pra poder comentar enquanto eles estão falando coisas ali. Bom, fudeu, tá? Esse grupo stage já deu uma zedada legal, nós perdemos de 2-0. Pra mim, o confronto que era pra gente ter mais facilidade. Eu vou tentar aliviar as críticas, ok? Vou tentar aliviar as Torcedora da Loud críticas. enviou R$5,10. Fala. Economizei e não vou precisar ver o Corinthians. Sentem solteiro pra tirar a zica. Como é que é? Bom, vamos lá, galera. Não dá pra não pesar no Vini aqui nessa série, tá? Com todo respeito. A Pearl, o Vini, ele pegou uns 6 desses abates aqui perto dos últimos rounds. E ele tava muito pior. 11/19 foi tipo assim, um alívio pra ele. Foi um suspiro. Porque isso daqui era pra ter terminado com tipo 5 kills, tá ligado? Se a gente for ver o overall, ele ficou menos 20 na série, velho. Menos 20. Mano, muito, muito, muito abaixo. Pensa no DGzinho, que ficou mais 15 na série. Eles literalmente ficaram com quase 40 kills separados, tá ligado? Ele ficou do 0, 19 pra baixo e o DG ficou 15 pra cima. É quase 40 kills de diferença em 2 mapas. Isso é absurdo, velho. Não foi nem pro terceiro mapa, tá ligado? Isso é sinistro, mano. É muita diferença. Então, mano, realmente, o Vini pesou muito nessa série, no individual, ele sabe. Vamos só ver a entrevista aqui, tá? Foi mal, rapidão. Só pra poder cortar, eu já volto a falar. Rapidinho. Salve, salve, Belly, salve, salve, Tonelo. Tô aqui com eles hoje. Primeira vez dando a oportunidade pro Yushi falar um pouquinho mais. E a primeira vez do PXS também, então sejam bem-vindos agora. Rodrigo aqui no PXS. enviou Você é a primeira vez na R$5 bancada, Fala, Rodrigo. 05 centavos. E só um comentário, Coreia, do se a Sergião, gente tá perdeu fazendo, para o levando todo pior mundo time também, da né? série, Mas a queria gente é comentar ok. perguntando pra você, meu mano Yushi, o que mudou nessa 2Game azarado. agora, cara, pra esse jogo de hoje, um jogo que era contra brasileiros, mas vocês estavam jogando, parecia com muito mais vontade até. Qual foi a diferença aí pra hoje, cara? Cara, a gente tentou muito trocar nossa aura, assim, tanto no dia a dia, tanto... No campeonato a gente já via um pouco nessa pegada, mas ainda assim fica diferente, né? Quando você sente, quando a gente tá botando muita confiança no que a gente tá fazendo, nos outros, e aí isso reflete no campeonato de qualquer forma. Então, acho que é principalmente a confiança, a forma que a gente aborda o dia a dia. E vocês jogaram de 2 duelistas na semana passada, dessa vez vocês não jogaram de 2 duelistas, tentaram colocar o Silence mais pra um sentinela. É por causa da entrada do PXS ou já era uma mudança que vocês esperavam fazer já ao longo da temporada? Não, a gente já tinha feito a mudança do Silence pra Sentinela, a gente desfez porque o Fate ia jogar. Né? Acho que chegou em cima da hora, então a gente ia jogar com o Fate. Nossa maior chance tendo uma mira a menos era botando muito Firepower, tentar jogar muito nesse estilo e surpreender. E a gente tá meio que refazendo as coisas, voltando agora. Maravilha, e pra você agora, PXS, cara. Já tava familiarizado com os Estados Unidos, né? Mas agora pela primeira vez, então, no Tier 1 do VCT Américas. Como foi a sensação, cara? Qual foi a sensação da estreia? O que você sentiu? Porque individualmente falando, jogou demais, mano. Ah, cara, é muito gratificante, né? A gente trabalha aí desde o lançamento do Valorant para estar em momentos como esse, então aproveitar mesmo o momento ali, a turma nova que eu tô jogando com eles, conheci eles há um dia literalmente, né?
dentro de time. E é isso, né? Cheguei pra somar, pra botar a diferença dentro do servidor. Foi difícil a adaptação agora, fazendo uma função até um pouco diferente, que você estava acostumado, não? Ah, com certeza, porque iniciador eu realmente nem em ranked picava. Tipo, já passei por várias funções, né? Mas iniciador, cara, é difícil. Pegando o pixel, ontem de madrugada, lá 2 da manhã no computador. Cara, vou lembrar disso, será? E eu pegando o pixel. É uma das partes mais difíceis, né? Atirar é o mais fácil, lembrar o pixel que é difícil. E a gente tem agora também a entrada mas o LZ assumindo essa responsa de CGL. Como foi o trabalho com ele ou até mesmo o trabalho dele mesmo em assumir essa responsa? Tá esculachando nós, velho. Porque até individualmente falando também, jogou demais, cara. Sim. Parecia que tava mais apagadinho antes. Sim. Cara, todo mundo depositou muita confiança nele. A gente foi conversar nisso, quem que cada um achava que poderia ser, ou que deveria ser. Todo mundo já tinha dado um step-up absurdo em comunicação e ideia depois da mudança. E a maioria acreditou que era ele também estava confiante que era ele. A gente, mano, só depositar confiança e foi uma grata surpresa, assim. Porque ele não falava tanto, mas a gente sabia que quando ele falava eram boas coisas e agora ele tá falando boas coisas constantemente. Muito do que a gente falou aqui foi disso, de que ele era um cara frio, né? Sim. Ele era mais quieto mesmo, assim, ele complementava mais, ou era o cara que focava muito no individual dele, e agora ele tá focando no coletivo e entregando no individual também, sabe? Então a confiança muda muito o jogador. E brilhou hoje também. Agora, já encaminhando pra finalizar, o que a gente pode esperar então da 2Game agora ao longo dessa temporada, agora com todas essas mudanças e tudo mais? Cara, pode esperar progresso. Acho que o caminho é esse, assim. A gente quer melhorar em tudo que a gente pode melhorar. A gente teve um dia de treino com o PX e uns 2 quebrados com o Spike ou Fate, até a gente conseguir saber que era o PX ou não. Então melhorar, a gente conseguir realmente progredir no dia a dia e é isso. E você, melhores. PX? Pode esperar que eu vou me adaptar melhor à função, com certeza. Eu acho que meu impacto dentro do mapa muda muito, tenho que falar muito mais, ser muito mais proativo. Eu que estava de sentinela antes era um pouco menos, né? E eu acho que é isso, esperar eu cada vez melhor, aprimorando a minha função e impactando ainda mais no geral do time. Maravilha. Parabéns, hoje foi uma 2Game completamente diferente. Parabéns pela vitória, parabéns pela estreia. Fica com vocês aí do Brasil, que agora os meninos vão descansar também. Tá no momento, né? Tá no momento de lazer agora. Dá pra se divertir um pouco, porque a obrigação foi feita, mas... Tonelo... Vamos voltar a falar das críticas. Só voltando aqui um pouco, mano. Não tem como aliviar o lado do Vini. É minha equipe e tudo mais. Mas, mano, tem que criticar, tá? O Vini, pra mim, esse bagulho de GL não precisa performar é coisa do passado. Se você olhar pra performance dele, pô... Então, se a gente for comparar a função aqui, né, eu acho que ele assume uma função parecida com a do Kawan / do PXS, né, do Vini. Porque o Gobeira, ele só jogou de Terror a série inteira, né, então Lotus e Pearl. E o PXS, ele também fez iniciador, então aqui os dois fizeram essa pegada de iniciador, né, os dois jogaram só de iniciador. Mas fazendo uma comparação direta, né, o Vini que ficou pra trás e o Kawan que ficou pra frente, então comparando Kawan Gobeira, Vini e PXS... Não era pro Vini ter tido esse desempenho. O PXS, ele começou a fazer essa função ontem, tá ligado? Então, se a gente comparar com um cara que faz essa função há tanto tempo, lógico que é só uma série e tudo mais, é difícil comparar só em uma série, mas a gente sabe que o Vini não vem vindo mal só nessa série, tá ligado? Tem trocentas outras séries que o Vini tá deixando a desejar no individual, não desempenhou individualmente aqui, First Kill, First Death aqui, alastro. Ontem, quem foi que eu critiquei que ficou 0-10 em primeiros abates? Caralho, não vou lembrar, velho. Então, mano, tipo, todo mundo foi mal, tá? Todo mundo, assim, todo mundo vírgula, né? Kawan, Twiz e Vini foram mal, porque foram negativo em primeiros abates, enfim. Mas o grande pesar aqui da série foi o Vini. O Kawan também ficou negativo, ficou -8. Mas o ADR dele é um 130 é legal, tanto que se você for ver, né, o LZ ficou mais 5 e ficou com 130 de ADR, então em questão de abates, né, foi praticamente a mesma coisa em questão de dano, né, e às vezes importa mais o dano que você causa do que realmente as finalizações. Então, tipo, o Kawan ele foi mal, mas ainda tava com ADR legal. O do Tui já foi 30 pra baixo, né, então já muda bastante. Mas o Kawan, o que eu critico é aqui também, né, os primeiros abates. Acho que como iniciador é difícil você ser o primeiro a morrer. Joga isso daqui, essa responsabilidade aqui em outros, né, talvez no duelista. Mas o DG trabalha muito bem esse lado de primeiros abates, ele sempre sai positivo, mesmo perdendo. Caralho, olha o jogo do DG, pô. Matou 30 no primeiro mapa e 20 no segundo, então ele foi muito bem. O Pancada, caralho, se não fosse aquele round do Pancada ali no final, nós tínhamos tomado uma surra ainda maior nesse mapa.
Complicado, mano. Complicado. Pancada e o DG jogaram muito. Lógico que você pode pontuar um round ou outro ali que eles podem ter errado. Mas pra mim o nome dessa série aí foi o Vini, velho. Infelizmente. E acontece. Só que aí vem a minha grande opinião e talvez uma opinião dura. Aconteceu um dos resultados mais críticos que não podiam acontecer, na minha opinião. A Loud tem 2 times do grupo A que a Loud não podia perder. Ainda mais a 2G estando na situação que está atualmente, né? Tendo perdido um jogador, PXS entrou ontem, trocou de função, não sabe jogar de iniciador, tava treinando Pixel ontem, exatamente. Então, tipo, a Loud não podia perder pra 2G. Então, eu acho que a Loud vai tomar alguma decisão drástica agora. A Loud vai ou colocar Luke Show de titular, ou estrear Luke Show, ou trocar Vini, ou trocar Twist, ou talvez comissão técnica. Muita gente falou, mas o STK tá há tanto tempo e não ganhou nada. Meu ponto sobre o STK, mano, você pode tudo bem criticar. Mas é que se você for criticar ele, você precisa ter alguém pra colocar no lugar, mano. E hoje, a nível Brasil, é difícil tu pensar num bom coach. Normalmente os nomes que a gente pensa, né, por exemplo, pra mim hoje uma das melhores comissões técnicas que tem é o Frod, mas o Frod não sai do MBR. O Shao, mais uma vez, já dei minha primeira opinião sobre ele, não é um cara que eu conheço, tá? Não é um cara que eu conheço. Ele tem tanta experiência quanto o STK, tanto em nível Valorant quanto Alt Valorant, né? Então não acho um cara mais experiente e parece ser um cara um pouco explosivo, difícil de lidar. Não conheço, tá? Mais uma vez, é só uma visão que eu tenho dos posts do Twitter, enfim. Não voltaria o Bazooka hoje, eu acho que ele teve outros testes ali depois da Loud e, tipo, não se provou. Pra mim hoje de comissão técnica, mano, pra mim o nome seria Frod, mas tá no MBR. Mesmo na má fase do MBR, eu ainda acho que ele era uma boa opção de comissão técnica. E aí a grande questão é essa. Pô, por que não trazer gringo? Seria uma boa opção, mas aí o quanto o time estaria aceitável a mudar isso, tá ligado? Quais seriam os nomes gringos? Eu não sei nome gringo, tá ligado? Eu não conheço os coaches gringos, não sei como funcionaria isso. Tá me dizendo que a STK é melhor que o BZK? Hoje, sim. Na minha opinião, sim. Eu sou melhor que a STK hoje, mano? Guys. Vocês têm essa soberba do caralho e a maior parte não sabe 1% do Valorant, mano. Com todo respeito. Mais uma vez, o STK tem as críticas a serem feitas, mano. Mas o ponto é... Você tem que apontar um nome a alguém que é melhor, mano. Perdemos sem Terro, perdemos com Terro. O Niang, ele trouxe aquela estatística. Foram jogados 7 mapas. Mentira, foram jogados 8 mapas da Loud, né? 4 com Terro, ele tinha falado 7, mas aí a gente acabou o segundo mapa depois, então já tô somando 1. Foram jogados 8 mapas. 4 com Terro e 4 sem Terro. E a estatística eu acho que é 50% ou 40%, alguma coisa assim. Então, tipo, mano, traz Terro, perde, não traz Terro, perde. A diferença não é essa. A culpa sempre existe, galera. O STK tem culpa, o Vini tem culpa, o Twist tem culpa, Pancada tem culpa, DG tem culpa. Só que as porcentagens são diferentes, pô. As porcentagens são totalmente diferentes. Mas aqui não tem mais Potter, irmão. Você vai ter que se virar. A porcentagem que o Vini tem da culpa é a maior porcentagem da equipe. A porcentagem que o Twist tem talvez seja a segunda. Talvez parelho com o STK. Mas a questão que eu tô querendo te dizer é que todos os players têm culpa. Só que as mudanças normalmente elas são mais efetivas em quem tem mais culpa. E vocês que criticam o STK, concordo, tem que criticar mesmo. Mas vocês têm que criticar e criticar com razão. Onde está a crítica? Quem substituiria melhor? Por que esse cara é melhor que esse? Não só, tipo assim, fora. Beleza, fora, tira ele, e aí? Fica quem? O motivo pelo qual eles colocaram o King. O King já tinha sido duelista lá em 2022, né, V7. Então, realmente, talvez traz o Bazooka, o Bazooka é melhor. Cara, o Bazooka tá na Los Grandes como manager. Eu não tenho tanto desse Depois que ele saiu da Loud, ele fez uma season péssima no MBR. Lógico, pode ter uma season melhor depois? Pode. Mas e aí, mano, a gente vai viver de história? Pô, se assim era pra gente tá ganhando, caralho. Nós tá com pancada no time. Tem Leviatã, o nosso querido Melão. Ele encontrou ninguém mais, ninguém menos Fala, Sábio. que é o novo duelista ali, né, nessa função ali no lado da Leviatã. Entra Luke, entra Shao, o que você acha? Rapaziada da Leviatã chegando, tá aqui com o King. Cara, falta um capitão que performa individual. Maravilha, tô bem. Entrar bem, que no show ficamos sem capitão.